Pronto, então tá gravando. E adoro falar o que a gente veio falar hoje. Eu fico tão, ai, adoro, adoro. Exagero, um pouco. Tem gente que fala assim: "Nossa, então você fala muito empolgada". Eu falei: "Então, porque eu tô de verdade, não é falso não". Porque eu amo tudo que a gente vai ver hoje. Porque falar de arcturiano e Arcturus une um tanto de espiritualidade com tecnologia, sabe assim? Oh, amo. Então, Arcturus e Arcturianos são é um tema só, né? É um tema, porque não é separado. O Arcturus, a estrela, com os Arcturianos, é tudo a mesma coisa para mim. É um dos temas que me faz mais feliz mesmo. Então, a gente vai falar desse universo que é de luz e tecnologia avançada. A gente já tem muita tecnologia, né, incorporada no nosso próprio sistema, nosso corpo, mesmo o corpo físico, um sistema fantástico de tecnologia, nossos chakras, meridianos, nosso campo, é tudo uma alta tecnologia para mim. E Arcturianos e Arcturus é uma coisa assim, tipo, nossa, né, tecnologia da luz. Então, eu entendo que esses seres, eles podem ajudar a gente a fazer a nossa elevação de frequência, né, de uma forma mais leve. Então, o que que é elevação de frequência? Aonde a gente está, um tomzinho mais alto, sabe? Então, e a gente oscila nesses tons e tem grau de consciência, tem nível, tem frequência, tem um monte de coisa sobre isso. Mas o que interessa agora para a gente falar é que não importa onde a gente está, consegue subir e ser um pouquinho melhor, aprimorar um tantinho. E isso a gente faz pode ser com ajuda. Eu vou tentar desacelerar, porque quando eu começo a conectar, eu fico acelerada e falo muito rápido. Então, uh, toma água e volta. Então, essas são as frequências vibracionais, quanto mais alta, mais sutil. E elas ajudam para a gente no dia a dia como? No começo é primeiro em harmonização, em equilíbrio, muitas vezes em limpeza, no que a gente considera como proteção, né, que a ideia de proteção que a gente tem é uma ideia humana, de blindagem, etc. E a ideia, por exemplo, que vem dos arcturianos, é uma ideia de sair desse nível que conecta com energia densa. Então, não é uma proteção de espada, escudo, lance, sabe, luta. Não, não quer mais isso, eleva a sua frequência, né? Então, começa a mudar a nossa formatação de pensamento, né? Quando a gente começa a se conectar e ter esses conhecimentos. Então, harmonização, equilíbrio, limpeza, evolução, eh, e ascensão. É basicamente isso, só, né. Então, vamos começar falando sobre Arcturus mesmo. Arcturus não é um planeta. "Ai, o planeta Arcturus", não é planeta, né, é uma estrela gigante alaranjada, em uma constelação que a gente chama de pastor ou boiadeiro, Bootes, que é o nome, mas a gente conhece como boiadeiro ou pastor. E daí ela está a 36 anos-luz da Terra, e é a quarta estrela mais brilhante do nosso céu. O tamanho dessa estrela quase 30, 27 maior do que o nosso próprio Sol. E ela é visível mais no hemisfério norte, né, de só não em dezembro, janeiro e fevereiro, sabe, só nesses agora o resto de março a novembro ela é bem vista como a quarta estrela mais brilhante do céu. Então, eh,
do céu noturno, óbvio. Que a gente também tem estrela que de vez em quando a gente vê no céu diurno, né? Mas não, no céu noturno. E ela é uma supergigante vermelha. E a supergigante vermelha, ela é antes de uma supernova, por exemplo, antes de uma estrela de nêutron, antes de um buraco negro, sabe? Esses seres que a gente vai falar, os arcturianos, então imagina por que eu começo a falar sobre o Arcturo sendo estrela e desse tamanho e, né, dessa proporção de o próximo caminhar dela vai ser uma estrela de nêutron ou uma supernova ou um buraco negro. Porque imagina que tem ser de carninha lá vivendo? Não. Sabe assim, quando a gente conhece, conhecimento liberta. Quando a gente conhece e sabe, não vai ter ninguém de carninha, porque não vai ter como ter alguém de carninha lá. Não tem 3D, nunca teve, né? Então, não sai desse daí que vai ter um ser que vai aparecer do seu lado com forma de. Não tem, não tem. Então, o que acontece é o que a gente entende sobre esses seres, que são mais consciência, mais forma geométrica, mais energia do que a gente consegue imaginar, porque a gente não tem acesso de consciência e inteligência suficiente, e assim eu dou risada porque é de verdade, para entender o que seria um ser de sexta dimensão para cima. Tá? Então, por isso que eu começo a falar sobre Arcturus, sobre a estrela, para a gente ter dimensão que os seres que habitam, né, pode ser assim, habitam e tem essa ligação com essa estrela, não vai ser de carninha que nem a gente, né? Vai ser forma energia, vai ser consciência, vai ser uma ordenação energética, então tem uma geometria própria, né, mas não vai ter olho, nariz, boca, né, não precisa, não tem como. Então, vamos falar deles. Já começa assim, né. Então, os arcturianos são descritos, né, pela entendimento de alguém que contactou. Então, eu bom, eu sou contactada também diariamente, porque eu fiz como cocriação, eu trabalho com eles trabalham comigo todos os dias, basicamente faz mais de 15 anos, então o que passa é informação, né, eh, mas tem gente que fala da aparência física. Tá? Então, em certas ocasiões, a gente vê pessoas falando que eles podem assumir a forma humana. Ou a altura varia de 1 a 3 metros, sabe? A cabeça avantajada, mas entende que é a nossa percepção 3D de uma coisa que a gente não tem o entendimento. Então, para a gente entender, a gente faz uma interpretação da percepção que chega a 3D para a gente, 3 e 4D, né. Então, olhos grandes, boca pequena, é a interpretação da energia que você está recebendo. Então, para quem necessita de de uma forma para poder entender, é assim que a gente vai perceber, né. E eu explico isso de uma forma muito simples. Sabe que nem a gente brasileiro que não tem TH? Então a gente não fala thanks, this, então não escuta o TH, né, não escuta. A gente escuta F, thanks ou
Thanks, ou seja lá como é que escuta, ou com V, S, escuta qualquer coisa menos o TH. A gente faz uma aproximação do que a gente está percebendo. É igual o computador quando não tem a fonte que você colocou no documento. Ele vai ver o documento? Vai, e vai pegar a fonte mais próxima. É a mesma coisa. A gente não tem essa concepção de ser, que é consciência, com individuação, é coletivo e ao mesmo tempo é individuação. E quando a gente não tem, a gente coloca o mais próximo que a gente tem. Pega a fonte que a gente usa mais, ou que a gente tem no computador. É a mesma coisa. Então, quando a gente entende, por exemplo, olhos grandes, boca pequena, é tipo, então, tem uma visão privilegiada, ou parece que vê através de mim, não se comunica oralmente, ou o som é muito pouco que é usado, entende? Então a gente vai fazendo esse entendimento da forma e da forma humana, porque a gente consegue fazer assim, para a gente entender. Não é nada demais, é humano mesmo, né. Então, o que mais? Ah, mas tem características. Muita gente fala: "Ah, telepatia, eh, energia de cura", né. Telepatia por quê? Porque você baixa, faz um download de informação, você entende alguma coisa que você não entendia 2 segundos antes, né. Então a gente começa a fazer essas descrições, mas sempre lembrando que é dentro da nossa capacidade de entendimento, né. Quando a gente começa a entender mais, a gente tem outras percepções e tá tudo certo, não tem problema. Ah, e a cor da pele, adoro. A cor da pele, já teve: "Ah, mas então arcturiano tem pele verde, azul esverdeada, opalescente, violeta". Então, eu já vi todas as cores. Quando tô assim, como eu percebo a presença através de geometria e raio de luz, eu não vejo forma. Eu já vi todas as cores, então fiquem à vontade para ver que cor que quiser, porque tá tudo certo, entendeu. Mas é uma cor de luz, é uma cor que irradia luz e não, muitas vezes eu percebo, parece que não é uma luz daqui, só isso. Então, não é a pele, mas é a irradiação de energia que aquele ser e aqueles seres, porque não, sempre, tem mais do que um, né. E a altura, é engraçado porque a altura, a minha percepção, daí a minha percepção pessoal, às vezes, quando parece que está muito próximo, eu vejo muito alto, quando eu vejo numa distância razoável, parece que é pequeno. Então é uma questão mais de distância do que de tamanho mesmo, porque talvez o muito próximo seja uma energia muito avassaladora, sabe, assim, é tipo: "Uau!", então é muito grande. Então não é, é só o campo energético que é realmente, né, muito, muito, muito maior do que o nosso, só. E daí a distância vai de acordo com a gente vê o tamanho de acordo com a distância, pode ser isso, mas isso é o entendimento meu. Às vezes, quando a gente está fazendo, por exemplo, pleiadiano, que a gente está fazendo puja várias e várias fotos, na meditação puja, vê uma formazinha pequenininha, mas não é, a distância não é que eles são pequenos. Eu acho engraçado isso. Mas, de qualquer jeito, tem também a conotação de energia de cura, de muita informação, parece que absorve informação e emana informação. Então, eh,
muitas dos formatos que as pessoas escrevem é com simbolismo, pulando em todos os, né, por fora, por dentro do corpo, e é mais ou menos isso, porque é muita informação, ao mesmo tempo, tá. Eu tenho uma imagem, vou pegar aqui, tá. Cadê, cadê? Ah, tá aqui. Tem uma imagem da Art Solder, eu gosto tanto da Camara Jones, que chama a artista. Vou compartilhar aqui. Janela, janelinha aqui. Camara Jones. Adoro essa imagem, né. Então, é assim que ela vê a arcturiana. Primeiro que veja como a quantidade de símbolo que tem na imagem, não só no tubo, mas neles, passando de uma mente para outra, é mais ou menos é a sensação que ela tem, que ela passa. Essa artista é muito, fantástica, eu gosto muito dela. No Instagram tá como artsolder77, ARTSOLDIER77, mas se não pegar e se quiser eu passo depois. Art Solder é a Camara, ela chama Camara Jones, maravilhosa, e ela faz essas representações. Adoro, 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 tá? Gosto muito mesmo. Eu vou espera aí que eu vou cadê? Tá aqui? Não, aqui. Oxi. De vez em quando eu faço isso, tipo, eu não sei onde que tá o negócio que eu acabei tá aqui. Ó, pra ver. Tá vendo em detalhe? Como tem a quantidade de informação? Isso daí, pra gente, é código de luz, né, a quantidade de informação que tem no desenho dela. E não tá só ali ou só na cabeça, tá vendo que tá embaixo, no lugar, né, no próprio lugar tem, então é isso, é o nosso entendimento. Vou interromper, ok? Então, fora essa ida e volta de muita informação, eh, por meio do sistema, que não é um sistema nervoso, mas é o sistema de troca de informações, assimilação, falam que a assimilação de informações é 100 vezes mais rápida do que a gente. Então, é muito louco, porque eles precisam fazer download mesmo. E a gente está aqui falando: "Ah, já fez blum", um caiu uma pasta com um arquivo cheio na cabeça da gente. E essa é a tecnologia que eles usam, inclusive, né. Eles são mestres dessa tecnologia de luz. Luz e informação e consciência, fica tudo muito misturado, porque a gente tem coisas separadas e quando a gente vai ver, uma coisa entrelaça com a outra. É isso. A tecnologia da luz com informação é muito entrelaçada. Então, sim, eles estão aí para ajudar a gente a mudar de fase, né, aumentar a nossa frequência e cada vez mais para que a gente consiga absorver mais e mais informações, e ter discernimento suficiente para saber qual serve e qual não, porque a informação está aí, é que nem Google, tem um monte, mas o que que presta, o que que não presta, né, o que que a gente vai usar, o que que a gente não vai usar, então, ajuda bastante nesse nível de consciência que a gente está. E a gente está vendo cada vez mais, né, com a quantidade de acesso, "Ah, mas o acesso é muito", então, imagina você estar conectado com o coletivo. Se você não aprender agora como lidar com esse
pouco acesso que a gente tem, que a gente acha um enorme acesso, mas imagina isso 24 horas, 7 dias na semana, ininterrupto, com todas as pessoas, com o coletivo. Então, se a gente não aprender com esse tanto de informação que a gente tem, né, só quando se conecta, imagina numa quinta dimensão que é conectada. Então, a gente está capacitado para fazer essa mudança, mas a gente está se adaptando como seres humanos para fazer da melhor forma possível, né? Então, os arcturianos são mestres nisso, na tecnologia de luz, porque é o normal para eles utilizar essas habilidades, inclusive, para ajudar nesse povo formiguinha aqui que pega só um tiquinho de 5%, né? Do tanto que consegue pensar. Imagina se você, isso aqui, imagina você conectado com o campo do vizinho, né? Se a, a frequência muda aqui, a frequência muda eu percebo aqui e já me perturba, imagina. Então, a questão de adaptação, de saber, de conhecimento é muito importante para a gente. Então, eles são capazes de aumentar o nosso quociente de luz no nosso corpo, inclusive por causa disso. Elevar as nossas frequências de luz nos sistemas dos nossos corpos, que a gente tenha a conexão maior. Não que a gente não tenha outros, a gente tem outros corpos além desses 4, mas a conexão com o nosso corpo físico, mental, emocional, energético, que é uma questão que eles estão bastante recorrente agora, que o energético, tudo é energético, né? Mas a gente fala corpo energético, mas na verdade é um corpo informacional, é um corpo de informações. Corpo energético, mas o físico é energético também, né? Toda a matéria é energia. Todo o campo mental, todo pensamento é energia, todo sentimento. Então, o campo que a gente chama energético, é, é errado falar, simplesmente assim, vamos falar assim, simplesmente é errado falar, então começa a falar de campo informacional. Mas aí, até você falar campo informacional e as pessoas entenderem, né, Marielle, vão achar que eu estou falando só para terapeuta. Não, né, é para todo mundo. Então, como que a gente pode fazer isso? Pedindo, né? Eu falo que eu peço permito toda hora. Eu peço permito toda hora para os arcturianos para aumentar as minhas frequências de luz. E pode ser feito em qualquer atividade cotidiana. Eu estou trabalhando, estou fazendo um artigo, estou lavando louça, ou estou sentada lendo um livro. Posso fazer o peço permito. Peço permito, nome completo, aos arcturianos para que aumente as minhas frequências de luz até o máximo que eu conseguir. E posso pedir, como eu faço, né, antes de dormir. Posso pedir isso assistindo televisão, inclusive, né. Então, quais são os benefícios? Uai, aumentar o nosso quociente de luz dos nossos corpos, para facilitar a nossa conexão e também a nossa capacidade de entendimento, né. Outra coisa que é bem falada, vou pausar aqui. Dúvidas até aí? Depois eu vou falar do raio violeta, a chama violeta. Dúvidas? Acelerei? Não? Continuar então. Sem dúvidas. Oi, eu quero só perguntar uma coisa. Pergunte. A dimensão dele é 6D ou é mais acima? É de 6 para cima, Tá. tá? Por que eu falo de 6 para cima? Porque a gente não tem alcance nem na 6. A gente não tem alcance nem na 6. E na 11ª, 12ª é o que a gente entende de consciência crítica. Então, né? Da 6, que é acima do que a gente vai alcançar daqui a um tempo, ou seja, da acima do que a gente almeja, tá? E não tem noção do que seja, né? E nem na 5D a gente tem noção do que seja.
né. Então, de 6 para cima. Aquela coisa assim: "Ai, o meu", e isso é muito engraçado, Maria Ângela, porque começa aquelas coisas: "Ah, então, o arcturiano que eu contacto é de XD, o meu é de X mais um". Gente, para, sabe. Só para, tá feio. Não faz isso, sabe. Por quê? É um entendimento egóico, 3D, e hierárquico, de um coletivo que não tem isso. E Simone, quando a gente percebe de alguma forma, né, seja em termos de telepático ou alguma coisa visível, algum sentimento, enfim, a presença deles. Isso é porque eles é que de alguma forma vêm até a 3D ou não? Como que chega um sinal que está em 6D que a gente para cima, que a gente não acessa, a gente consegue ter alguma Como que a gente percepção? percebe? Então, quando a gente estava falando sobre dimensão, e essa aula tá disponível, tá? De dimensão em algum lugar eu falo assim, deve estar no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá? Eh, e eu estava explicando sobre em 2D, como que percebe o 3D. A gente percebe o efeito, a gente não percebe a coisa, né? Em 2D é a folha de papel, né? Em 3D é qualquer coisa 3D que tenha. Peraí. Folha de papel, gosto da esfera, gosto da esfera, gosto da esfera. Uma folha de papel, não um monte. Tirar uma folha de papel, que fique reta, tá? Que é um plano, e a esfera. A percepção da pessoinha 2D aqui, do ser 2D, vai ser primeiro um ponto, aonde a esfera toca, e quando a esfera atravessa, vai ser linha, 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 maior, 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 depois linha menor, 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 até um ponto de novo, e daí sumiu. Tem percepção da esfera? Não. Mas tem percepção do efeito, tá? E a percepção do efeito, agora vamos falar, amigas que fazem conexão, né, em mesa Arcturus, mesa frequencial, mesa quântica, etc. A primeira coisa que a gente percebe é calor, alteração da temperatura, e alteração no som. Então, a percepção é essa, a primeira. É diferente, para quem é reikiano e sabe, né, faz, que a percepção de temperatura é diferente da temperatura da percepção de reiki, né? Porque não é uma percepção de esquentou mão, esfriou mão, nada disso. Parece que é um atmosférico, é um calor atmosférico. Tá, para muita gente eu já contei, não sei se para a maioria de vocês eu já contei. Há, sei lá, 12 anos atrás, quando comecei a fazer as mesas, né, e atender lá com a mesa de harmonização e equilíbrio, tá, de chakras e corpos. Eu achei que eu estava na menopausa, né, menopausa precoce, meu Deus, fui no gineco, tal, tudo, não era nada. Daí eu comecei a perceber, os hormônios estava doido, mas estava doido normal, humano, né. Aí o que aconteceu? Eu só tenho menopausa, esse calorão de menopausa quando eu estou fazendo mesa. Oxe, então não era menopausa, né? Então, a alteração esse coisa que é atmosférico do lado de fora e de dentro ao mesmo tempo. Então, a mudança de temperatura. E o som. Muita gente, a gente está cada vez mais pessoas estão reclamando de, tem um zumbido. Gente, eu escuto a eletricidade passar no fio. Se eu chego perto da tomada, eu escuto a eletricidade. O que é isso? É porque é alteração e eu vou ficar sensível cada vez mais às alterações que eu percebo todos os dias. Então, é com prática, né? Não é uma coisa assim gritante,
impactante, tipo, de um dia para o outro com fogos de artifício, porque é sutil. Tá? Então, como que a gente percebe? A gente que se conecta, não, a gente percebe o efeito. Então, a presença, não acho, a gente percebe o efeito da equipe, né? A gente percebe o trabalho, mas a presença começou há bem pouco tempo que eu falo, há uma meia dúzia de anos atrás, que eu comecei a ver forma geométrica, mas já fazia meia dúzia de anos que eu estava trabalhando com os arcturianos, né? Então, a gente que vai sutilizando. Então, Simone, então você, lógico, se eu estou fazendo todo dia, a gente vai se sutilizando para aumentar a nossa percepção, né? Então, não é totalmente aquela coisa de presença, é a percepção do efeito que aquela consciência tem no nosso momento, no nosso aqui e agora. Respondeu, Teresa? Tá. Tá? E um asterisco no nosso momento, no nosso aqui e agora, né? Porque se a gente está falando de seres que são de 6 para cima, já não estão no aqui e agora, né? Estão longe do tempo e espaço. Está fora do tempo e espaço. Então, né, é o conceito que a gente não vai entender só quando vivenciar. A gente vivencia uma plasticidade de tempo no sonho, que já é na 4D. Então, sim, a gente tem uma ideia do que seja, mas é uma ideia falível ainda, porque não é a mesma experiência, ok? Então, a gente vai, lógico, é que nem falar, tem uma parte aqui, eu já vou falar disso, tá? Mas vamos falar do raio, que eu segui na sequência, senão você sabe que eu falo 2 horas da coisa. Tem uma percepção, além dessa percepção de mudança de temperatura, da presença ou do trabalho com os arcturianos, que é o raio violeta e a chama de luz violeta. E a gente aqui, também a gente tem a percepção, a gente aqui, planetinha e humanos, né? Que o raio violeta de transmutação relacionado ao raio de Saint-Germain, etc. Mas, na verdade, a gente tem o raio violeta de Arcturus, que simboliza a liberdade. Também tem transmutação, tem transcendência, tem renovação, né? Então, tem todos esses conceitos que também fazem parte da frequência violeta, que daí diversos seres, em diversas dimensões, utilizam, tá? Um desses seres, o que a gente está falando, são os arcturianos. Então, a chama de luz violeta, né, de Arcturus, é a aplicação dessa transmutação através do serviço e em reverência à vida, mas, acima de tudo, com liberdade. E tem a chama também lilás, que é a chama gêmea, que é a caridade e amor à liberdade. Então, quando percebe-se também, começa a perceber essa luz violeta, né, esse constante de luz violeta, é como se tivesse um óculos que tem um tonzinho, começa a perceber também, além da temperatura, além da frequência sonora, você começa a perceber esse tonzinho, como se você tivesse com um óculos mais violetinha, sabe? Então, a aplicação dela é para isso mesmo, de transmutação, sim, mas na essência da liberdade, né? E eu acho que é isso que completa a minha explicação para a Tereza. Aí vamos para frequências de canalização. Bom, como somos centelhas de luz, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos radiantes e expansivas também,
né? A nossa centelha de luz é radiante, qualquer centelha de luz é radiante e expansiva, e ela se expande com a mesma força e com a mesma intensidade em todas as direções, ok? E assim é com pensamento, e assim é com emoção, assim é com a intenção, e, ou seja, múltiplas direções através do nosso campo pessoal. E eu já falei, ó, já mudou. Através do nosso campo pessoal, que é o campo informativo. Então, o processo de canalização, ele acontece, ou contato, né? Porque é diferente da canalização que a gente também estava acostumado, pelo menos eu, no meu histórico espírita umbandista, que era de incorporação. Então eu tive que sair da minha caixinha para entender, né, que o que estava sendo passado de informação também era um processo de canalização. Então, mas é uma coisa que acontece muito mais natural e suave, sem tranco, né, quando a gente vai se alinhando a essas frequências de oitava mais superior, né. Então, é a sua sutilização, também com conhecimento, porque quanto mais alinhado, mais fácil, né, quanto mais alinhado e coerente, menos ruído. Então, se faz através do seu próprio aprimoramento, né. Ah, mas tem gente que, eu não sei o tem gente que, eu só posso falar de mim, tá. Eu não posso julgar o tem gente que, tá, porque eu sei, eu recebo essas perguntas, então eu já estou falando. Então, para mim, funciona dessa forma. Existem 7 bilhões de pessoas no planeta, devem ter 7 bilhões de outros processos, menos um que é o meu, né. Então, a gente é um sistema de energia muito próprio, com seus próprios sinais, com as suas próprias frequências. Então a forma também é única, né. Eh, então entrar em sintonia o caminho de aprimoramento é o caminho que eu sei, porque é o caminho que eu percorro, né. Tem outras formas? Eu acho que 7 bilhões delas, né. Mas é assim que eu percebo só. Então eu não posso falar de um outro caminho que não seja o meu. Então, por exemplo, comunicação, a telepática, sim, porque, como, né, são seres de uma estrela que não tem carninha, não vai ter boca, então vai ser o quê, né? De mente para mente, de consciência para consciência, pela própria natureza. Então, sim, eles podem ajudar a gente a desenvolver essa habilidade, né. Como que a gente pode desenvolver essa habilidade? Através da nossa purificação e desenvolvimento. Não purificação, eu não vou comer mais carne, não vou mais andar na feira, sabe, não vou xingar o amiguinho que não, não é nada disso. É informação, e informação através do desenvolvimento do nosso chakra frontal e compreensão da ordem, né, de como funcionam as coisas, de buscar conhecimento, ou não achar que o seu é o único, são 7 bilhões de pessoas, né. Então, o chakra frontal permite a gente a entender melhor a ordem que é universal, tipo, lei física, né, ou lei da física nesse universo. Né, no outro universo pode acontecer outra lei de física, né. Isso sim é entender a evolução, e a lei da evolução inclusive, né. Então essa comunicação que a forma de linguagem de luz que é instantânea, passando o conteúdo de da mente universal inclusive, para o que ela precisa ser usada, ou através de grafismo ou geometria ou pictografia, ou seja, elementos que a gente consiga, captar aqui, né,
no nosso aqui e agora, na nossa 3D ou 4D quando está no sonho, é isso que a gente consegue captar e absorver para fazer uso, né. E foi assim, na verdade, que aconteceu comigo. À medida que eu ia necessitando, porque eu sou terapeuta há quase 30 anos, terapeuta holística, né, na época, eu tinha que explicar até o que era acupuntura, que as pessoas não sabiam, né. Fora que terapia holística lá era tipo a bruxona, né, naquela ainda é, mas, eh, era bem pior, era falsidade ideológica, inclusive. Então, o que acontece é que à medida que eu fui necessitando para fazer e aprimorar o meu servir, e a expressão da minha própria autenticidade, eu recebia cada vez mais ajuda, cada vez mais contato, cada vez mais afunilado, cada vez mais pontual, entende? Então, eh, essa comunicação se faz na medida que você vai fazer o aprimoramento, né. Por curiosidade, não sei, nunca tentei, sabe. Bom, a gente vai parar aqui hoje. Eu tenho mais para falar? Tenho, mas deu o tempo que a gente combinou, e também senão fica muito longo para colocar lá na plataforma. Vai estar nas aulas de conceito e fundamentos, tá bom? Para quem tiver com o conexão e autoconhecimento, tá bom? Perguntas, coloca aqui, por favor, e eu já vou parar de gravar e eu já respondo.